Quantas vezes você não deve ter contado calorias ou olhado no rótulo dos alimentos que você está comendo por conta do seu objetivo, do seu processo de emagrecimento e até mesmo da mudança da relação com a comida? E será mesmo que isso é necessário? Vamos lá entender um pouco melhor sobre isso então? Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista, trabalho com abordagem comportamental, ajudando mulheres a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve e sem culpa. Eu senti muita necessidade de trazer esse tema sobre contar calorias, porque, querendo ou não, é algo muito ensinado, isso é muito comum na prática. Mas lembre-se, não é porque é comum que é normal. Então, nos ensinaram que caloria é algo negativo, ruim, que a gente precisa fugir disso, que precisa ter uma alimentação com menos calorias possível e que para isso então a gente precisa controlar, saber de todos os alimentos quanto cada um tem de caloria. E aí já tá um grande erro, porque a caloria, ela é presente nos alimentos porque justamente a nossa energia, o nosso combustível, porque é como se a gente fosse um carro, vem dessas calorias. Então, caloria não é algo ruim e é esperado, vai acontecer, vai ter em todos os alimentos. A não ser quando a gente fala sobre água, chá e café sem adoçar. Só que nesse ponto as pessoas se perderam e começaram a entender que alimentos sem caloria ou com o mínimo de caloria possível são os alimentos bons, os certos, os que a gente deve comer. E entra naquela condição que a gente já tem outros vídeos falando, que é a mentalidade de dieta, de colocar os alimentos como bons e ruins, certos e errados, como se isoladamente eles fossem capazes de nos deixar mais ou menos saudável, de engordar ou de emagrecer, de fazer bem ou mal para a nossa saúde. E sim, a gente tem uma quantidade de caloria necessária para o nosso corpo se manter. Quando a gente come a mais do que essa necessidade, pode haver, por exemplo, um aumento de peso, seja em massa magra ou massa gorda, né? Em ganhar músculo ou ganhar gordura. Como também, se eu como menos, pode acontecer sim de eu emagrecer, de eu perder gordura, que é o nosso famoso déficit calórico, que todo mundo acha que está sabendo sobre. Só que nessa de comer menos, a gente entrou nessa paranoia, nessa angústia, nesse desespero de querer comer o mínimo possível. E isso é um tiro no pé. Primeiro, porque esse excesso de controle aumenta o descontrole, começa a trazer culpa, o pensamento excessivo em comida aumenta a sua vontade, aumenta a sua fome, dificulta você lidar com a comida e, além do que não te ajuda, não te ensina a ter que lidar com aquela alimentação, com aquelas opções, te acelera no sentido da ansiedade, da preocupação por conta desse valor, desse número que você precisa bater. Então, quando você acaba tendo esse plano muito calculado, muito certo nisso, eu até entendo que você vai por conta desse controle, dessa expectativa de controle. Só que não te disseram, na verdade, o que é o real, o que acaba acontecendo na prática, que é você se sentir dentro dessas características que eu falei, de ansiedade, de agitação, de descontrole, de exagero, de culpa, e que isso só reforça uma má relação com a comida e não adianta nada você saber daquela quantidade calórica daquele alimento. Então você acaba incentivando, e sem intenção, claro, mas reproduzindo uma mentalidade de dieta, que você olha para a comida somente como caloria. Você olha para a comida somente como número, como uma questão mais exata, mais matemática. E a função da comida é muito além da nutrição. Então, não é a função principal dela, mas existe sim a função social, emocional, de lembrança, da cultura e tantas outras. Então, não é errado comer por nenhum desses motivos. Só que é claro que a nossa prioridade é comer com base na nossa fome física. E a nossa fome física, ela não está relacionada diretamente às calorias. E quando a gente começa a comparar esses alimentos, a gente pode pegar uma fruta e um brigadeiro e exemplificar que os dois possam ter as mesmas calorias. Talvez o momento em que você queira por vontade talvez você não vai querer outro. E talvez isso faz sentido. Você vai perceber que as comidas combinam, parece, né, que combina com algumas refeições e com outras não. Então, às vezes, um brigadeiro de festa no café da manhã seja mais exótico, seja mais diferente. Isso não quer dizer que é errado, mas é diferente.
Agora, às vezes, um cacho de uva no café da manhã parece que combina mais para a maioria das pessoas. Isso também precisa ser levado em conta, independente da caloria. Então, o que faz sentido para eu comer? O que faz sentido para mim? O que tem disponível que eu poderia comer agora? Qual é a minha preferência? Qual é a minha vontade? E nada disso é respondido por conta das calorias. Além disso, qual é o fator de saciedade desse alimento, independente das calorias? Porque às vezes tem um alimento que ele é menos calórico, mas ele sacia mais. Ou ele pode saciar menos. Então talvez eu precise mudar o alimento ou combinar esse alimento para eu ter mais saciedade, se esse for o meu objetivo. Principalmente para não ficar sentindo aquela fome constantemente, a ponto de passar mal, me sentir mal ali e precisar toda hora da comida e ficar beliscando, sem honrar a minha fome. Então, quer dizer, os alimentos eles são diferentes, tá tudo bem eles serem de calorias diferentes. E o fato de você calcular, colocar isso no papel, não te ajuda em nada. Não te garante esse controle, essa consciência e o fazer sentido dentro das suas escolhas. Além do que, eu sempre falo que estudando isso como nutricionista na faculdade, a gente sempre sabe que são estimativas. São inúmeras fórmulas que você pode calcular. Você vai levar alguns pontos em consideração, que não somente a caloria para definir se aquela alimentação está adequada ou não para paciente. Isso precisa ser trabalhado em conjunto. Então, a maioria das minhas pacientes eu ensino e estimulo que apaguem os aplicativos, porque isso é uma função da nutricionista saber esses detalhes sobre a comida, sobre o nutriente, sobre a alimentação. E a gente, ser humano normal, vamos pensar, não profissionais, nós podemos sim ter esses conhecimentos e não tem como a gente anular isso. Mas a gente precisa focar muito mais no contexto daquela alimentação, entendendo o motivo, entendendo a quantidade, entendendo como que eu vou comer aquilo, percebendo como eu estou comendo, o ambiente, a companhia, as pessoas, porque isso sim é melhorar a minha relação com a comida e pode me levar ao emagrecimento. Só que as pessoas acham que melhorando a relação com a comida, eu nunca vou atingir o emagrecimento. E aí acabam ficando presa em um processo que realmente não está te levando lá. Senão você não estaria aqui procurando um novo método, uma nova opção. Então parece que realmente não funciona, porque não é com você, mas com a maioria das pessoas, esse objetivo não é atingido. Primeiro porque é algo insustentável e também porque muitas vezes esse objetivo é muito longe da nossa realidade. Então, para finalizar, eu quero reforçar que caloria não é algo insignificante. Ela tem sim sua importância, mas talvez seja uma importância muito mais com um olhar, com cuidado para a nutricionista, para que ela possa ir norteando o paciente de uma maneira que seja palpável, sustentável e com as informações básicas e necessárias para ele, do que para você que está ali calculando algo que você não consegue seguir. Você tem muitas maneiras de seguir aquilo de várias formas, que também pode ser saudável, que também pode ser legal para você, interessante para você, que também possa te levar no seu objetivo. Então, tira o peso de pesar a comida, de calcular a comida e comece a se aproximar mais dos seus sinais internos de fome e saciedade, da sua vontade, da sua preferência, do comer com mais atenção, do porcionar a comida, do fazer as pausas durante a refeição para evitar o comer em exagero. Aprenda a lidar com o comer emocional, com o comer social, que isso vai te trazer muito mais garantia de resultados positivos em relação ao seu corpo, à sua comida, do que ficar focada em calcular e ter essa exatidão das calorias sobre a alimentação. Combinado? A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo.